amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a diaconisa Beatriz Silva e hoje eu vim aqui para darmos continuidade na nossa busca pelo verdadeiro avivamento espiritual para as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja e a nossa nação, juntos nessa jornada com o Espírito Santo de Deus, até que do alto sejamos revestidos de poder. E para isso hoje eu vou trazer uma experiência que nós temos na Bíblia de avivamento espiritual, que aconteceu com Elias e os profetas de Baal. Em 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ver essa questão. Este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, onde o povo de Israel estava vivendo uma crise e então houve uma restauração. Nós vamos ver na Bíblia que sempre quando o povo se distancia de Deus, eles acabam ficando vulneráveis. E eles começam a viver muitas crises. A desobediência acarreta grandes maldições, acarreta grandes desastres, grandes crises. E é o que nós vemos aqui. E é a respeito da crise. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, vai dizer o seguinte: Acabe era rei de Israel e fez o que era mal aos olhos de Deus. Levou o povo a prestar culto a Baal. Este rei Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele casou-se com uma mulher que não era israelita. E essa mulher era chamada Jezabel. E ela era muito usada pelo diabo, de tal forma que matou os profetas de Deus. Então o rei Acabe começou a levantou um templo a Baal e ainda disse a respeito que poderia se fazer o culto a Azerá, a principal deusa de Tiro e considerada mãe de Baal. O rei Acabe se afastou totalmente de Deus, se esqueceu de Deus, se esqueceu de tudo que o Senhor fez, se esqueceu da palavra do Senhor. Então o povo começou a perecer junto com o rei, porque começaram a também seguir os mesmos passos do rei. E por causa de toda essa miséria espiritual, Deus levantou o seu servo, Elias, que profetizou uma seca que durou 3 anos. E aí acontece o quê? A busca a Deus. No meio da crise, o Senhor sempre levanta líderes para efetuar a transformação. E o profeta Elias foi usado pelo Senhor. E ele se apresentou ao rei Acabe apontando o seu pecado, que ele deixou a Deus e começou a adorar outro Deus. Ele abandonou os mandamentos do Senhor e começou a seguir Baal. Em seguida, Elias lança um desafio. Ele fala: olha, convoca todo o povo. Convoca os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Convoca todos eles para irem lá comigo no Monte Carmelo. E o rei Acabe aceitou esse desafio e reuniu todo o povo e os profetas. E o desafio era o seguinte: Elias, cheio da autoridade de Deus, exortou o povo não ficar no sincretismo e tomar uma decisão, ou Deus ou Baal. O Senhor não divide a sua glória, só há espaço para um Senhor na sua vida, não há meio termo. Você não pode ficar em cima do muro, ou você vive no mundo ou você vive para Cristo, vive em Cristo e Cristo vive em ti. Não há um meio termo. Não existe um pé na igreja e um pé no mundo. Ou você é de Deus, ou você é da luz, ou você é do diabo, filho das trevas. E então Elias lança o desafio para construir um altar, colocar um bezerro, mas não colocar fogo, porque o Deus que responder com fogo do céu seria o Deus verdadeiro. E todos aceitaram esse desafio. Então os primeiros a começarem foram os profetas de Baal, que prepararam o altar e começaram a invocar Baal.
e não acontecia nada, não havia nenhuma resposta. Então Elias até mesmo começou a zombar deles. Fala, olha, talvez vocês tenham que invocar mais alto, talvez ele esteja dormindo. Começou a zombar deles. E então eles começaram a gritar, começaram a dançar, até mesmo se cortaram com facas. Até que ponto chega o ser humano? Mas mesmo assim, não houve nenhuma resposta. Nada aconteceu. Então Elias, chegou a vez de Elias. E o que Elias fez? Elias reparou o altar. Não se pode apresentar algo ao Senhor de qualquer maneira. Elias reparou o altar, edificou o altar com as pedras, representando as 12 tribos de Israel. Elias colocou lá o sacrifício, colocou lá o bezerro, cortou ele, preparou tudo, organizou tudo. E ainda ofereceu o que estava em falta naquela época. Ofereceu água. Derramou água. E então Elias orou. No verso 36 de 1 Reis, capítulo 18. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Se Elias parasse nessa oração, provavelmente não haveria uma resposta de Deus. Porque se nós olharmos só para este pedaço, vai parecer ali que Elias não está dando toda a glória a Deus. Vai parecer ali que Elias ainda estava dizendo que ele fez todas essas coisas. E nós já temos aprendido que o Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é quem opera os milagres. Somente Ele pode provocar um avivamento espiritual. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Mas quem usa, quem opera é o Senhor. E então Elias fez a seguinte oração em seguida, continuando a sua oração. E no verso 37 e 38. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Elias reconheceu que somente Deus poderia fazer o coração daquele povo se voltar para Ele. Irmãos, meu querido, minha querida, é Deus, inteiramente Deus, que envia o avivamento espiritual. E Deus respondeu à oração de Elias. Deus operou o milagre e o fogo caiu do céu diretamente e queimou todo aquele holocausto diante dos profetas de Baal, diante do povo e de todos que estavam ali presentes. Nós estamos orando para que Deus execute um trabalho tão extraordinário nas igrejas e na nação brasileira, que o povo reconheça que só o Senhor é Deus. Quando Deus manda o avivamento, o coração do povo se volta para Ele. E no verso 39 vai dizer assim: quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E os resultados de tudo isso foi a restauração do culto e a adoração a Deus. E os profetas de Baal morreram. Os olhos do povo naquele momento se voltaram novamente para o Senhor, reconhecendo verdadeiramente que só o Senhor é Deus. Infelizmente, a nação brasileira está como o povo de Israel na época de Elias, oscilando entre Deus e ídolos. A superstição, o miticismo,
a idolatria, seitas ou cultismo estão por toda parte em nossa nação. O povo não se decide. Dizem que servem a Deus. Parece que ser evangélico virou uma moda. Ser cristão agora é moda. Ser cristão, servo de Deus, agora é moda. Não querem viver a profundidade da palavra do Senhor. Por isso nós estamos vivendo uma crise econômica, política, moral e social. Mas Deus ainda tem os seus profetas, os quais não se dobraram, não se prostraram para Baal, e os quais não podem ficar calados. Eles precisam, nós precisamos nos posicionar. É hora da igreja se levantar, cheia do poder do Espírito Santo, denunciando os pecados da nação, denunciando os pecados do povo, clamar a Deus por um grande avivamento espiritual, assim como aconteceu com Elias. O fogo vai cair do céu e o povo brasileiro também cairá prostrado e gritará: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para que haja o conserto, para que haja a libertação, é através da verdade. Para que a verdade seja proclamada, o pecado precisa ser denunciado, a palavra precisa chegar aos corações, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A verdade liberta. É por isso que não podemos ficar calados. Porque como é que haverá uma libertação se nós não falarmos a verdade da palavra do Senhor? Hoje, talvez seja melhor para a pessoa, aos olhos da pessoa, permanecer da forma que está. Mas a estadia aqui tem um tempo determinado. Jesus está voltando. E aonde nós vamos passar a nossa eternidade? De que forma nós passaremos a nossa eternidade? Será que vale a pena gastar nosso momento aqui na terra de qualquer forma, sem se preocupar com o depois? Ou será que vale muito mais a pena investir agora e colher? E viver com Jesus, viver com Deus? Pense nisso. Medite nisso. Vamos orar para que cada líder e todos sejam revestidos de poder e de autoridade, assim como Elias foi, denunciando os pecados, falando a verdade, para que haja o verdadeiro arrependimento, a volta do coração do povo para Deus. Vamos orar para que o povo brasileiro, para que nossas famílias, ou seja, quem for que você está orando, saia do sincretismo nessa divisão de religiões, servindo deuses estranhos, feitos por mãos de homens, e conheça o Deus verdadeiro através de Jesus Cristo. Vamos pedir ao Espírito Santo para provocar uma volta do povo a Deus, para que haja um grande avivamento espiritual. Feche os teus olhos neste momento. Se conecte ao Senhor. Vamos orar a Deus. Vamos buscar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, neste momento oramos a Ti, rogamos a Ti, primeiramente pedindo perdão, meu Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, miseráveis. Quantas das vezes não nos calamos, ó Pai, diante de um erro que o nosso próximo comete, diante de um pecado, Senhor. Quando vemos, Senhor, o nosso próximo distante de Ti e não fazemos nada. Nos perdoa, ó Pai, por nos calar e não denunciar o pecado. Nos perdoa, Senhor, por pecar contra Ti. Nos perdoa por nos distanciar de Ti e pactuar com as coisas malignas. Porque quando nós não nos
não nos pronunciamos, nós então concordamos. Senhor, nos perdoa. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas transgressões, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço que cada pastor, cada líder, que todos nós, Senhor, sejamos revestidos de poder e da autoridade, assim como Elias, vindo do alto, Senhor. Usa-nos como instrumentos para que haja, Senhor, através de Ti, um grande avivamento espiritual. Senhor, que o povo brasileiro saia do sincretismo. Senhor, que eles venham a conhecer o Deus verdadeiro através de Jesus Cristo. Que nós venhamos conhecer o Senhor. Que nossa família se volte para Ti. Que a igreja desperte, meu Pai. Senhor, salva cada um. Liberta cada um através da Tua palavra verdadeira e genuína. Abra os nossos olhos para a Tua verdade, Pai. Ó Espírito Santo, venha trabalhar nos corações. Venha provocar uma volta do povo a Deus. Venha quebrantar os corações, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Quebrar, Senhor, as amarras malignas em nome de Jesus. Pai, opera o Teu milagre. Opera um avivamento espiritual. Eu lhe peço, eu lhe rogo, eu lhe clamo, imploro em nome de Jesus. Desperta, Senhor. Salva, liberta, aviva a Tua obra em nossos corações. Em nome de Jesus. É o que eu lhe peço. E desde já, meu Pai, eu lhe agradeço, porque aos olhos da fé eu já posso ver o grande avivamento espiritual acontecendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste momento eu quero lhe pedir que me ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que elas venham se voltar para Deus, para que elas venham ver a importância de servir ao Senhor, somente ao Senhor, que não existe lugar para dois senhores em nossos corações. E se você ainda não é inscrito no meu canal, no final do vídeo vai aparecer minha foto, clica nela e se inscreve, nos ajude a continuar anunciando as palavras de Deus, as boas novas do reino, porque breve Jesus voltará para levar consigo a tua igreja, a tua noiva, que se encontrar preparada. Que Deus continue abençoando imensamente a sua vida. Continue firme, perseverando, até que do alto seja revestido de poder. Um forte abraço de sua amiga Bia e de seu Pai Celestial.